Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 12. Todos acharam? Mesmo assentados, com toda reverência, vamos ler a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu: Senhor, se quiser, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, a lepra daquele homem desapareceu. Jesus ordenou-lhe que não contasse a ninguém e acrescentou: Mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais, e grandes multidões afluíam para ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, obrigado, Senhor, pela Tua presença aqui. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que está aqui enviada em direção aos nossos corações. Senhor Deus, agora nós voltamos todo o nosso entendimento para ouvir do Senhor e aprender do Senhor. Por isso nós pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor ilumine o nosso entendimento para compreender a Tua palavra, que haja graça sobre aquele que comunica e graça sobre aquele que ouve, para que todos nós saímos daqui, Senhor, alinhados com a Tua vontade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Queridos, queria começar essa mensagem com uma pergunta. Uma pergunta que é mais uma afirmação. A pergunta é o seguinte: quem não deseja ter o seu propósito de vida bem estabelecido? Quem não deseja encontrar a sua razão de existir? Ter um propósito para viver? Quem não deseja conhecer Deus me enviou ao mundo para isso? Quem não deseja ter esse entendimento? Quantas vezes os acontecimentos da nossa vida, aquilo que nós vivemos na nossa história, os fatos que vêm sobre nós, eles nos roubam desse propósito. Quantas vezes os acontecimentos na nossa história distorcem quem nós somos de fato e nos roubam da vontade de Deus para a nossa vida. Quantas vezes aquilo que acontece na nossa história não nos tira do propósito de vida. Quantas vezes certos acontecimentos na nossa vida nos fazem achar que não há razão da nossa existência. E nós assumimos um modo de sobrevivência na nossa história. Quantas vezes erros que nós cometemos na nossa vida, seja más escolhas, pecados, desejos maus, não vêm para distorcer a nossa existência desse propósito. Ou muitas vezes nem os erros que nós mesmos cometemos, mas que pessoas cometeram conosco. Maldades, abandonos, traições, palavras lançadas sobre nós desde a nossa infância. Tudo isso vem para distorcer a nossa existência do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Todos esses acontecimentos deixam marcas em nós, que se não forem tratadas, vão fazer com que nós nunca possamos acessar aquilo que Deus tem para a nossa vida.
Porque como nós oramos aqui para a pequena Aurora, Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus nos criou com um propósito de existir. Deus não fabrica números em séries de humanos, mas para cada um daquele que vem nesse mundo, veio porque Deus tem um propósito para a sua vida. Amém? Por isso. Então, se nós não tratarmos, se essas feridas não forem redimidas em Deus, nós vamos ser roubados desse propósito. E aí eu preciso te lembrar nessa noite, que somente Cristo, o Senhor, tem o poder, é capaz de nos alinhar com o propósito que Deus nos criou para viver. Somente em Cristo nós encontramos a razão da nossa existência. Somente alinhado com o Senhor nós podemos nos encontrar com a vontade de Deus. Aqui nesse texto que nós lemos, há um relato de que certo dia o Senhor entrou em uma cidade. Ele estava cercado de muitas pessoas ali, mas um homem surge no meio de tantas outras pessoas que estavam seguindo a Cristo. E esse relato aqui vai nos dizer que surge um homem leproso, um homem acometido de uma doença de pele. A lepra, ela era uma doença que causava muitos incômodos naquela pessoa que a tinha. Eram feridas abertas, era uma doença que não tem tratamento naquele período, uma doença incurável. E a pessoa dessa doença altamente contagiosa, a pessoa que, vamos dizer, adquiria essa doença, era acometido dessa doença, ela deveria viver em completo isolamento. Ela não poderia entrar em cidades, ela não poderia se relacionar com pessoas, ela não poderia ir ao templo adorar a Deus. Ela estava privada da sua antiga vida. Tanto que lá na lei, no Antigo Testamento, vai dizer que outras pessoas, ao aproximar de um leproso, ele deveria, ter o seu cabelo todo espatifado e gritar em alta voz: leproso, leproso, para que todos se afastassem dele. Aqui esse homem, ele estava em completamente isolamento espiritual e isolamento social. Esse homem aqui estava agora totalmente perdido do seu propósito de vida, tentando de alguma forma sobreviver na sua história, porque não há esperança para um leproso. Sabe, nós não sabemos as razões que levaram esse homem a ser acometido dessa doença. Mas esse homem aqui, ele surge perante Jesus. Alguém que estava completamente perdido na sua vida, sem propósito de existência, sem perspectiva de mudança. E muitos de nós hoje, talvez nós não sejamos mais acometidos de uma doença que nos prive de um convívio social, que nos prive de nos apresentar diante de Deus. Mas talvez muitos de nós podemos nos encontrar numa situação de vida onde nós não vemos mais propósito para a nossa existência, onde nós não conseguimos enxergar uma razão de continuar vivendo, onde nós não conseguimos encontrar uma razão pelo qual eu faço as coisas ou deixo de fazê-las. Temos uma condição de coração onde as nossas histórias podem nos colocar nessa mesma posição. Como eu disse, aquilo que acontece na nossa vida, as marcas que a vida faz em cada um de nós, as feridas que muitas vezes estão ainda abertas dentro do nosso coração,
pode nos colocar numa posição de desesperança. Nós abandonamos sonhos e propósitos. Aqueles sonhos que Deus muitas vezes colocou no nosso coração há tanto tempo. Nós abandonamos isso. Porque nós carregamos marcas que nos incomodam, que nos ferem, que fazem com que outras pessoas se afastem de nós. Será que você se sente assim, você que está aqui nessa noite? Será que tem marcas na sua vida que tem roubado o teu propósito de viver? Será que você já se sentiu assim? Será que ainda tem feridas abertas, não tratadas no seu coração? Você tem um propósito de existir bem definido? O recomeço de toda história humana, querido, está em Cristo Jesus. Ele pode curar todas as feridas do nosso coração. Ele pode restaurar aquilo que nós achamos que estava perdido. Ele pode nos dar uma nova história a partir dele. Cristo é o marco entre a vida e a morte. Cristo é um marco entre a tristeza e a alegria. Cristo é um marco entre a desesperança e a esperança. Cristo é o marco entre a perdição e o propósito. Cristo é a razão de nós existirmos, querido. O recomeço de cada história humana está em Cristo. Versículo 12 diz aí que aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. E aí eu quero te chamar a atenção para essa informação. Um homem coberto de lepra, que tinha que estar agora fora da cidade, fora do convívio das pessoas, ele vem até a presença de Cristo. Ele se apresenta diante do Senhor. Lá em Mateus vai dar a informação que o Senhor tinha acabado de descer de um monte e grandes multidões vinham até Cristo. E esse leproso agora ele rompe com todos esses protocolos e se apresenta diante do Senhor, porque é na presença de Cristo que a nossa história pode ser mudada. Se existe algo que nós, na nossa mentalidade, decretamos como impossível, eu posso te dizer hoje, afirmar com toda a convicção no meu coração, que o Senhor é capaz de mudar isso. Porque a palavra dele diz que para Deus não há impossíveis. O começo de um novo tempo em nossas vidas está quando nós nos apresentamos diante daquele que é Senhor de toda a história. Então, eu queria te encorajar hoje. Leva toda a tua dor, leva toda a tua história, leva tudo aquilo que você abandonou, tudo aquilo que decretar sobre a tua vida, leva tudo isso diante de Cristo, porque em Cristo pode ter um novo começo para a sua vida. Mas como que nós devemos nos apresentar diante de Cristo? Porque não é só ir diante do Senhor. Deixa eu te falar, você já está aqui diante de Cristo. Você decidiu vir para esse lugar onde a presença de Deus está. Mas não é só vir. Não é só se apresentar, tem uma forma de nós nos chegarmos diante do Senhor. E aqui, eu olhando para a história desse homem, eu vou aprender que a primeira coisa que eu devo fazer é ser ousado na fé e romper com os padrões terrenos, romper com os padrões humanos, romper com os preconceitos, com aquilo que nós idealizamos, romper com aquilo que nos aprisionava, a opinião das pessoas. O texto diz aí que, estando o Senhor Jesus numa das cidades, aquele homem vai e se apresenta diante do Senhor. E como eu disse, havia uma multidão ali ao redor de Cristo, e ele, sem se importar com aquelas regras, sem se importar com o que as pessoas iam achar, ele viu uma oportunidade de ter a sua vida transformada, e ele abraçou isso numa convicção de fé, e foi até diante
diante do Cristo. Querido, rompa, seja ousado na fé hoje. Você está diante daquele que tem todo o poder e autoridade para mudar toda circunstância. Estando Jesus numa das cidades, o homem coberto de lepra veio à sua presença. Tudo que move em ousadia de fé, querido, alcança um lugar diante da graça de Deus. Você guardou isso? Tudo que se move em fé alcança um lugar diante da graça de Deus. Marcos 5:24. Você vai se lembrar da história de uma mulher que estava também acometida por uma enfermidade. Durante 12 anos ela vivia carregando ali consigo uma hemorragia. E o texto vai dizer aí que ela já havia gastado todos os seus bens com os médicos e nada mudava aquela situação. Ela também nessa condição, ela não poderia estar num ambiente cheio de pessoas. Aonde ela sentava, pela lei, aquele lugar estava contaminado. Mas ela vê um dia o Cristo passando com uma multidão. E sobre o coração dela havia somente um propósito: se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. E não houve multidão que parou aquela mulher, porque o que a movia era uma ousadia de fé, para simplesmente tocar nas orlas das vestes do nosso Senhor, e ela ser curada, querido. E o texto vai dizer que ao tocar, do Senhor saiu virtude, e ela foi restaurada. Querido, se mova em fé. Rompa com os padrões, tire as multidões da tua frente, pare de se aprisionar no que os outros vão pensar de você, se entregue a Cristo Jesus, porque aqui vai começar uma nova história na tua vida, a tua condição vai ser transformada. Sabe, nós não sabemos as barreiras que você tem que romper aqui nessa noite. Nós não sabemos o que está te impedindo, qual é a multidão, qual é a tua condição, qual posição você está diante do Senhor. Mas nós sabemos que o Cristo que restaurou a vida desse homem, o Cristo que restaurou a vida daquela mulher, é o mesmo Cristo que é cultuado e servido nesse lugar. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele continua fazendo, Ele continua transformando vidas, Ele continua dando propósitos para a nossa existência, Ele continua salvando e resgatando pecadores, transformando as suas vidas, inserindo na família de Deus. Ele continua fazendo aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável. A vida e propósito diante da presença de Deus. O mesmo Cristo que caminhou naqueles vilarejos, Ele continua trabalhando hoje, querido. Então, seja tomado de fé e venha até a presença dEle. Deixa esses padrões humanos, terrenos de lado. Deixa os preconceitos. Você vai perder a oportunidade da salvação da tua vida por conta de uma opinião humana. Aquele leproso não parou. E a segunda coisa que eu aprendo com ele, porque ao se mover em fé e parar diante do Cristo, se apresentar diante dele, ele também se submeteu à vontade de Deus. Esse é o segundo passo para nós alcançarmos essa transformação na nossa vida. É nos mover em fé em direção ao Senhor e nos submeter à sua vontade. O texto diz aí que quando ele viu Jesus, ele prostrou-se com o rosto em terra e pediu: Senhor, se quiser, pode purificar-me. Senhor, se o Senhor quiser, hoje a minha história pode ser diferente. O texto está dizendo aqui que ele chega diante do Senhor e ele se coloca na posição mais baixa que tinha, com o rosto em terra, totalmente rendido e submetido à vontade daquele que tem o poder para fazer infinitamente mais do que temos pedido ou imaginado.
Senhor, se quiser pode purificar. Mas eu preciso te lembrar, querido, tem 2 jeitos de se apresentar diante de Deus. E a primeira forma de nós nos apresentarmos diante do Senhor é com endurecimento de coração. É endurecendo nosso coração. É quando nós chegamos diante do Senhor e não é para alcançar a graça dEle, mas é para despejar as nossas frustrações diante dEle. Você vai se lembrar do povo de Israel caminhando no Egito, e ao sentir fome, ao invés deles chegar diante daquele que estava ali para sustentá-los, eles chegaram diante do Senhor para derramar suas frustrações, que no Egito tinha cebola, tinha melão, tinha carne em fartura. Com um endurecimento de coração. Quando eles sentiram sede, ao invés de chegar diante do Senhor, aquele que é a rocha que jorra água e sacia a nossa sede por completo, eles chegaram com o coração endurecido, derramando as suas frustrações, se queixando que o Senhor os havia colocado ali para perecer. Esse leproso poderia ter chegado diante do Senhor com seu coração endurecido e dizer: por que eu estou nessa condição? Porque o Senhor permitiu que isso acontecesse na minha vida? Porque o Senhor proporcionou esse sofrimento na minha vida? Por que hoje eu estou privado de chegar diante da presença de Deus? Mas ele chegou com o coração completamente rendido, quebrantado, humilhado diante de Deus. E ele alcançou a redenção da sua vida. Quando não vamos até Cristo para acessar a sua graça, mas movido por nossas feridas, nós vamos derramar as nossas frustrações. Mas quando nós vamos diante do Senhor com o nosso coração quebrantado, nós vamos alcançar a redenção para a nossa história. Esse homem se colocou em uma condição de rendição. O texto diz que chegando diante de Cristo, ele prostrou-se com seu rosto em terra, submetido ao Senhor. E aí você vai se lembrar lá do Salmo 51, no versículo 17, que diz: sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não o desprezará, ó Deus. Querido, se hoje você se render diante de Cristo, clamar pela misericórdia dele, clamar para que ele mude a tua história, para que ele devolva o propósito da tua existência, se render à vontade que ele tem para a tua vida. Se você hoje disser como um dia eu disse ao Senhor: Senhor, até hoje eu conduzi a minha vida na força do meu braço, eu tentei fazer as melhores escolhas, mas eu falhei, mas hoje eu cansei, Senhor, e eu entrego a minha vida nas tuas mãos, para que seja o Senhor a conduzir a minha história. Faz a tua vontade na minha vida, porque eu não sei lidar com a minha vida. E no dia que eu falei isso para ele mudou completamente a minha vida. Ele devolveu um propósito para a minha existência, querido. Ele me preencheu por completo. E ele pode fazer isso na tua vida também. É ter uma razão de viver. Sacrifício é um coração quebrantado e contrito. Isso Deus não despreza. Tiago 4,6 diz: mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração, reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará. Essa é a promessa, querido. Você quer ocupar
ocupar uma posição alta na tua vida, se coloque no lugar mais baixo diante dos pés do Senhor e Ele vai te exaltar, não segundo os padrões terrenos, mas sim o padrão daquilo que vai permanecer para todo sempre. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com seu rosto em terra e pediu: Senhor, se quiser, pode me purificar. Sabe o que ele está dizendo aqui? Senhor, faz em mim a tua vontade. Gente, aqui é uma pessoa que entendeu. Eu sendo leproso ou curado, mas vivendo a vontade de Cristo, é isso que importa para a minha vida. Senhor, se quiser, eu quero viver o que o Senhor quer. Você entende? Entende o poder dessa declaração? Quais escolhas você tem feito na sua vida? Comece a olhar para os resultados que elas trouxeram. E agora comece a imaginar se essas escolhas estiverem alinhadas com a vontade daquele que tem toda a sabedoria, que criou todas as coisas, que conhece aquilo que nós não conhecemos, que pode fazer aquilo que nós não podemos, que determina o sim e o amém, que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de tudo. Um pouquinho de inteligência e nós pesamos que Ele sabe escolher melhor que nós. É mais sábio deixar o Senhor escolher por nós. Queridos, esse livro não é um livro de restrição, de nãos que nos privam de viver algo bom, algo que Deus quer nos privar e Deus, isso aqui é bom demais para eles viverem, então eu vou falar que eles não podem fazer. Deus não é egoísta, querido. Na verdade, cada não que está aqui nesse livro, cada direção que está aqui, porque é um caminho de vida, é uma proteção para nós. São os nãos de Deus que nos guardam da perdição, da destruição. É a vontade de Deus que é o caminho de bênção. Tanto que Ele disse ao seu povo lá no deserto: hoje eu coloco diante de vocês 2 caminhos, um caminho de bênção e um caminho de maldição. Escolham em qual vocês querem andar. Deus não precisa amaldiçoar ninguém, querido. É as nossas escolhas que determinam qual é a trajetória da nossa vida. E existe uma trajetória que vai ser paz, justiça e alegria no Espírito. E essa trajetória está determinada nesse livro. É na palavra de Deus. Por isso, para nós nos apresentarmos diante de Deus, nós temos que nos apresentar rendido, submetido à sua vontade, dizendo: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Se o Senhor quiser, a tua vontade pode ser feita em mim. É uma confiança que a vontade de Deus é melhor. E aí eu preciso te lembrar da terceira verdade que eu aprendo aqui com a história desse homem leproso, ex-leproso, né? É que quando nós nos submetemos diante da vontade de Deus, essa submissão vai nos fazer alcançar a graça que Deus tem para nós. É na submissão que nós alcançamos a graça. O texto diz aí que Jesus, estendendo a mão, tocou nele dizendo: quero sim, fique limpo. E no mesmo instante a lepra daquele homem desapareceu. Queridos, quando nós rompemos em fé e nos submetemos diante do Senhor, nós vamos acessar o ambiente da graça de Cristo Jesus. Quando nós nos submetemos diante do Senhor, nós vamos descobrir que na verdade é o Senhor que já havia rompido com os padrões humanos, vindo em nossa direção para restaurar a nossa história. Porque nós rompemos com os padrões, mas nós vamos ver que Ele rompeu primeiro. Porque aquele que é santo, puro, toca no que é impuro e diz: eu quero sim, fique limpo. O Senhor não podia tocar num leproso, mas Ele rompe com os padrões pela sua graça e misericórdia.
Quando nós vamos até Cristo, nós vamos compreender que a transformação da nossa vida sempre esteve na vontade do Senhor, querido. Deus não quer que nós continuemos caminhando escravizados, presos nas feridas do passado, privados de viver a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. É da vontade de Deus que todo ser humano alcance a sua graça, desfrute do seu amor e viva na sua presença eternamente. Por isso, quando nós vamos diante da presença dele, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me perdoar. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me dar um novo destino para a minha vida. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode salvar a minha casa. Cada vez que nós chegamos diante dele, ele vai dizer, eu quero sim, porque desde o princípio o Cordeiro foi imolado, desde o princípio ele se entregou por amor a cada um de nós naquela cruz. Desde o princípio ele disse que proveria aquele que haveria de redimir os nossos pecados. É da vontade de Deus que todos sejam salvos e alcancem a redenção das suas vidas. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele. Quando nós rompemos os padrões humanos, nós vamos acessar essa graça e vamos entender que há um Cristo que já rompeu com tudo por amor a nós. Eu não sei o que pesa no teu coração, mas eu sei que a solução está lá naquela cruz no Calvário, naquele sangue precioso que foi vertido por favor a cada um de nós. Aquele que era puro, santo, sem mácula alguma, se entregou, querido, por amor a cada um de nós que está aqui. Tito 3,4 diz: mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Essa é a obra de Cristo. É isso que Ele pode fazer e tem feito na vida de muitos. É lavar o nosso coração mediante o seu Espírito. É lavar e nos transformar. É devolver a imagem original que Deus nos criou. É devolver os propósitos que Ele declarava sobre os nossos corações quando nos criava no ventre das nossas mães. Amém? Aquela história que estava ali determinada por morte, por isolamento, sem propósito algum, sem perspectiva de mudança alguma, essa história foi transformada no dia que se cruzou com Cristo Jesus, o Rei de toda a terra. Ele é o marco entre morte e vida. Ele é o marco entre tristeza e alegria. Sabe o que é o marco? É dizer, até aqui essa tristeza caminhou, até aqui esse pecado reinou, até aqui essa culpa persistia, mas daqui para frente não. Ele foi tão soberano que Ele dividiu o tempo entre antes dele e depois dele, querido. Você acha que Ele não pode fazer uma nova história na tua vida? Você acha que Ele não pode te devolver o propósito da tua existência? E assim, se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Essa é a verdade para quem entrega a sua vida a Cristo. Fazer tudo novo na sua história. Amém? Para a gente encerrar, o Senhor faz um milagre tão poderoso
quero sim, fique limpo. Imediatamente aquele homem ficou limpo. E aí, o Senhor começa a dar aquelas ordens meio estranhas, né? Ele fala assim: olha, tá tudo certo, você ficou limpo, mas agora eu vou te pedir, não conta para ninguém não. Você não vai contar para ninguém agora. Eu quero que você vá até o sacerdote, se apresente a ele e cumpra todo o protocolo que há na lei de Deus, para que isso sirva de testemunho. E aí a gente para, como assim, Senhor? Pensa bem, irmão. Tua vida estava destinada à morte, à perdição, a um isolamento, a viver sozinho, nos desertos da vida. E o Senhor pega, restaura a tua história, te dá um novo começo e fala assim: agora não conta para ninguém não. Mas é que o Senhor queria cumprir todo o propósito que há na lei. E eu não vou ler aqui porque é muito grande. Havia todo um protocolo que aquele homem deveria cumprir, vários sacrifícios que deveriam ser feitos, animaizinhos, as aves que deveriam ser mortas, o sangue derramado, porque ali o Senhor estava falando: olha, antes de você anunciar aquilo que eu fiz na tua vida, você tem que entender o que eu realmente fiz na tua história. Você tem que conhecer o poder do Evangelho que há na tua vida. E o que é bonito, queridos, é que todos aqueles animais sacrificados ali, eles apontavam para a imagem daquele Senhor que curou e restaurou a vida daquele homem. Sem sacrifício não há remissão de pecados. É o sangue derramado que nos habilita para estar novamente diante da presença de Deus. E aí, algo grandioso acontece com um leproso. Eu não sei se você sabe disso. Após os sacrifícios, o sangue daqueles animais eram reunidos numa tigela. E após o sacerdote testificar que aquele homem realmente estava puro, já não havia mancha alguma sobre ele, o sacerdote pegava aquele sangue, molhava o seu dedo e molhava a orelha direita do ex-leproso, molhava a ponta do polegar direito, da mão direita do ex-leproso, e molhava a ponta do polegar do pé direito do ex-leproso. Depois ele pegava um óleo, o óleo do templo, molhava e repetia na orelha, no braço direito e no pé direito. Tá, pastor, mas o que isso tem a ver? Sabe quem passou por esse mesmo processo, por esse mesmo ato? O sacerdote. Quando ia se consagrar um sacerdote, fazia esse mesmo procedimento. Sabe que Cristo enviou aquele homem para passar por todo aquele processo para dizer agora: olha, eu estou restaurando todos os teus sentidos, para agora você caminhar ouvindo a voz de Deus. E o que você ouvir agora vai refletir nas tuas ações. Todas as tuas ações, tudo aquilo que a tua mão realizar, vai ser agora governado pela voz e a vontade de Deus. E os teus pés não vai mais vagar por lugares desertos, mas agora os teus pés estão lavados e redimidos para entrar pelos santos dos santos, na presença do Todo-Poderoso, para desfrutar da graça e da bondade de Deus todos os dias da tua vida. Os teus pés já não vão mais vagar por esse mundo como um errante, mas agora vai ser governado pelas boas novas de Cristo Jesus, pois quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas do Senhor. É isso que o Senhor quer fazer, querido, na minha e na sua vida, é restaurar-nos por completo, ungir todo o nosso ser com o seu poder, com a sua graça, para agora nós caminharmos em novidade de vida. Isso é obra de Cristo, é somente através do Senhor. Por isso essa noite é uma noite da gente romper
numa ousadia de fé, se apresentar diante do Senhor, nos prostrar diante dele, submetidos à sua vontade, dizendo: Senhor, cumpra em mim o teu querer. E um acesso de graça, um ambiente da graça do Senhor está aqui disponível para cada um de nós. E a gente pode sair daqui com as nossas dores curadas, com as feridas curadas, restauradas, para caminhar em novidade de vida. Eu não sei você, mas eu quero isso para minha vida. Todos os dias eu quero renovar nessa entrega, ter o meu ser restaurado pelo Senhor, os meus ouvidos tocados pelo sangue de Cristo, a minha mão tocada pelo sangue de Cristo, os meus pés tocados pelo sangue de Cristo, e o óleo do Espírito Santo reinando sobre a minha vida. Você quer isso para a tua vida?